Você pode sentar no seu lugar. E nessa hora eu quero compartilhar com você, mulher de Deus, uma palavra. Quantas ainda têm disposição para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Amém por isso. Glória a Deus por isso. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 24, verso 49. Evangelho de Lucas, de Jesus segundo Lucas, no capítulo 24, o verso 49. Aleluia. Amém, queridas? Aí está projetado, mas eu sei também que você está com a sua Bíblia, e isso é tão maravilhoso. Você pode anotar, você pode rabiscar a sua Bíblia, né? E grifar alguma coisa, destacar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar poderosamente com você, ainda mais, um pouco mais esta noite. E eu oro para que aquilo que Ele colocou no meu coração possa somar com tudo que já foi liberado deste altar, né? A gente sabe que no Espírito Santo não há confusão. Tudo coopera para o mesmo projeto, o mesmo propósito. Então, eu acredito que tudo aquilo que for dito, compartilhado, vai somente cooperar com o que Deus já está fazendo nesse lugar e em cada coração. Amém? Eu quero, antes de entrar propriamente na mensagem, eu quero agradecer de coração mais uma vez o convite. Nós louvamos a Deus pelos pastores, até pelos processos que a igreja tem passado, tem vivido nos últimos anos. Sabemos, como diz a palavra, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós acreditamos que grandes coisas Deus está fazendo aqui na Getsêmani, mais ainda Ele fará. E você é parte disso. Estes dias aqui são para te preparar. Estes dias são para te capacitar. E nós vamos falar mais sobre isso agora na palavra. Mas eu quero deixar o meu carinho, a minha gratidão à equipe que nos recebeu, à equipe que esteve servindo tantas delícias para a gente. Nossa, que maravilhoso! Todo esse amor que tem sido revelado, não somente a mim, mas a toda a equipe. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Parabéns pelo congresso, parabéns pela conferência. Eu tenho certeza, viu, pastora, que muitos frutos vão nascer, serão gerados, vai frutificar a 100 por 1. Cada semente que foi plantada, cada semente aqui que foi entregue pelo Senhor. Amém? Vamos ler então a palavra que diz: Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Quero ler outra vez. São palavras do próprio Senhor Jesus. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Glória a Deus. Amados, são apenas 3, 4 linhas, um versículo apenas. Mas se você bem observar, quantas coisas poderosas estão aqui. Primeiro, começa com uma promessa. É um verso bíblico que nele Jesus nos dá uma promessa. Ele disse: eu envio a vocês a promessa do meu Pai. É algo que Ele vai enviar. Desde os antepassados, desde Joel, desde o Antigo Testamento, os profetas estão falando sobre o Espírito.
os homens de Deus estão falando sobre o Espírito. Haveria um derramamento. Joel fala que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre servos e servas. O povo profetizaria uma glória, um novo tempo seria inaugurado por causa do derramamento do Espírito Santo. Então o verso em Lucas 24, Jesus começa com uma promessa. Lá no final eu quero destacar o final do verso, que Jesus fala o propósito, ele diz também o poder, ele fala o que é que vai acontecer, o resultado de tudo isso, o resultado daquela promessa, o que vai acontecer com o povo. Jesus também fala disso, mas entre a promessa e esse lugar tão maravilhoso onde nós desejamos e onde o próprio Deus desejaria que o seu povo chegasse, existe um decreto, uma ordem, porque rei não pede, rei decreta. E Jesus está liberando uma ordem aos seus discípulos. Olha, algo está para acontecer. Vocês vão viver um grande revestimento de poder. O resultado dessa promessa será poderoso. Esse revestimento de poder vai impactar Macaé, vai impactar o Rio de Janeiro, vai impactar a cidade de vocês. Vai ser algo tremendo, algo poderoso, algo maravilhoso. Mas no meio, nas entrelinhas, na verdade bem destacado, está: fiquem na cidade. Mas fiquem na cidade. Ou seja, entre a promessa e o resultado, eu poderia dizer a terra prometida, esse lugar tão aguardado, esse lugar tão desejado. Sabe, amadas, hoje a gente não dá muitas vezes tanto valor ao Espírito Santo. Muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo que mora dentro de nós. Mas eu queria lembrar você que nem sempre foi assim. A palavra diz que nem pais, nem os patriarcas, nem os profetas, aqueles grandes homens do passado que estão ali no Antigo Testamento, eles não viveram a experiência do Espírito Santo como eu e você hoje podemos desfrutar. É o Espírito do Deus vivo que habita dentro de nós. Se a gente pudesse entender isso, se a gente tivesse dimensão do que isso significa, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Meu Deus, isso é poderoso demais. E Jesus disse: para que vocês vivam isso, para que vocês experimentem esse revestimento, vocês precisam ficar na cidade. Havia uma ordem. Para aquilo acontecer, para aquele resultado existir, para aquele revestimento existir, os discípulos precisariam ouvir a palavra de Jesus que dizia: fiquem na cidade. O congresso está falando sobre empoderamento. E de fato o empoderamento é uma das palavras no meio feminino que mais saltam hoje. Tudo que as mulheres têm ouvido falar é na internet, as influencers, as youtubers, as mulheres de grande influência, elas têm falado sobre o empoderamento. Mas que tipo de empoderamento? A Bíblia fala que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E hoje o que nós assistimos são mulheres tão empoderadas diante da sociedade, mulheres tão empoderadas diante de outras na internet, mas dentro de casa numa infelicidade, perdendo tudo, perdendo casa, perdendo marido, perdendo a paz, perdendo a alegria, tirando a vida, lidando com sentimentos, com pensamentos suicida. É a coisa que nós mais vemos, porque a bênção que vem de Deus, ela alegra, ela traz paz, ela enriquece, ela não acrescenta dores. Por isso que nós estamos aqui, para falar sobre o empoderamento que vem do céu, o empoderamento segundo Jesus. Como é que nós mulheres podemos viver esse real empoderamento, que é o empoderamento, um revestimento que vem, mas que não vai roubar nada de nós. Pelo contrário, só vai acrescentar na nossa vida. É maravilhoso falar sobre isso. E quando a gente fala de empoderamento, eu não poderia encontrar na Bíblia outra passagem tão adequada quanto essa.
Porque quando Jesus fala do derramamento do Espírito Santo e desse enchimento, desse revestimento do alto que está para acontecer, não é um empoderamento que vem do homem, não é um empoderamento que vem da universidade, não é um empoderamento que vem de um curso, de um coach que você está fazendo, de um treinamento com alguém, nada, não existe nada nem ninguém, mas somente o Espírito Santo que pode produzir esse empoderamento em nós. Então eu não poderia encontrar outra passagem e falar de outra coisa, a não ser desse revestimento do alto, porque eu acredito que esse é o verdadeiro empoderamento. Aquele que vem do alto, aquele que só Jesus pode dar. Aqui nós podemos estudar, nós podemos nos qualificar, a gente pode produzir conteúdo, conhecimento, adquirir conhecimento, mas nada vai fazer tanta diferença na nossa vida, dentro, fora e diante das pessoas, como buscarmos o enchimento do Espírito Santo. Sabe, amado, se revestido, segundo o dicionário, revestido é alguém que se revestiu, é alguém que tem uma cobertura. Alguém, uma mulher, um homem que é revestido, ele é adornado, ele é ataviado, ele é enfeitado, ele é ornado. Alguém que é revestido é coberto ou ornado com paramentos, é alguém que é paramentado. E eu quero declarar em nome de Jesus, liberar sobre a sua vida esses enfeites, esse adorno, esses paramentos que descem como do céu, para dar a você, para produzir em você um verdadeiro empoderamento. Sabe, com base nessa palavra, em outros versos que também falam exatamente a mesma coisa, você vai entender como que você pode viver esse empoderamento. Como é, Ana? É falando muito em línguas, é buscando isso, falar muito, ser o batizado do Espírito Santo. Algumas igrejas entendem o falar em línguas como batismo no Espírito Santo, outras não, seja como for, como você entender. Será, Ana, que se eu ler a Bíblia todos os dias e 10 horas por dia, né? Enfim, você começa a buscar esse como, a receita, 5 chaves. Todo mundo quer receita pronto. Não, esse empoderamento, ele vem de um relacionamento, de você conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Muitas pessoas chegam para nós e falam: Ana, como é que canta assim, como é que grava? Gente, não tem receita, não tem segredo. Quando a gente canta e a unção é liberada, não tem segredo, não tem receita, não tem chave, não tem 7 passos, mas tem um relacionamento com Deus. E isso não se transfere. Eu não tenho como transferir a minha vivência com Deus para você, e muito menos você para mim. É individual, mas dá muito mais trabalho. O mais fácil são os 7 passos, quando Deus quer de nós um relacionamento, todos os dias, todo o tempo. Orar é legítimo, falar em línguas é legítimo, ler a palavra é mais que legítimo, conhecer a Deus dessa forma, a prática das disciplinas espirituais é totalmente necessária, mas é um conjunto, é todo um processo. E principalmente aquilo que eu quero liberar sobre vocês e dizer como que nós podemos viver esse empoderamento. E eu quero dizer que o primeiro passo, a primeira forma, sabe, quem pode, qual tipo de mulher, qual o tipo de pessoa que pode viver esse empoderamento? São aquelas que obedecem. Aonde estão as mulheres obedientes aqui à palavra do Senhor? Eu oro para que seja assim. Eu oro para que quando Deus falar, você diga: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como, eu não entendo, mas eu vou te obedecer porque eu confio na tua palavra. É interessante quando o Senhor fala lá em Apocalipse 21, eis que estou fazendo coisas novas. Ele diz a João, que está exilado ali na ilha de Patmos, e ele diz a João: João, escreve isso, porque as minhas palavras são fiéis e dignas de confiança. Então eu e você podemos confiar naquilo que o nosso Deus está nos pedindo, naquilo que o nosso Deus está nos dizendo. E são exatamente essas mulheres, esse tipo de pessoa que vai viver o revestimento do alto, o empoderamento que tanto nós temos falado, aquelas que obedecem.
que haja em nosso coração disposição para obedecer a palavra de Deus. Porque Jesus, ele diz, fiquem na cidade. Ele dá a promessa, ele diz o que vai acontecer, e para isso acontecer em nós, precisamos ser obedientes, ficando na cidade. Ele diz, não saiam da cidade. Sabe, irmãs, e a gente levanta a mão, diz assim, vou obedecer, mas a gente sabe que obedecer a palavra é muito difícil. Porque aquilo que o Senhor nos pede, nem sempre é o que a nossa carne está desejando. É o que o apóstolo Paulo fala, dessa luta, a luta da nossa carne contra o Espírito. O Espírito quer as coisas de Deus, mas a nossa carne cogita das coisas da terra. E é interessante porque nesse momento Jesus já havia sido morto, ressuscitado, ele estava passando aquele tempo, aquela quarentena com os discípulos, e a gente sabe que certamente, não tenho dúvida disso, depois de Jesus haver ressuscitado e aparecer a um, aparecer a outros, você sabe que Jesus fez várias aparições aos discípulos durante esse tempo, e ainda lhes ensinou um pouco mais, e tudo que os discípulos queriam era sair da cidade. Os discípulos queriam ir por todo lugar, dizendo, gente, Ele vive, o nosso Redentor vive. Os discípulos queriam ir por toda parte, pregar o Evangelho. Eu já imagino as estratégias, eu já imagino todo o planejamento, ali a empolgação, o entusiasmo, para poderem ir por todos os lugares, anunciando que Jesus não mais estava morto, mas agora estava vivo. Vivo, estava ressuscitado. Mas Jesus vem e diz, não, vocês não vão a lugar algum, vocês vão ficar na cidade. E muitas vezes essa obediência ao Senhor vai nos custar a entrega, a rendição de todas as nossas expectativas, de todos os nossos projetos, de todos os nossos sonhos. Você quer ser empoderada? Você quer ser revestida do alto? Então você precisa render ao Senhor as suas expectativas, render a Ele os seus projetos. Quando você desejar ir, ainda que seja legítimo, você pode dizer, Ana, mas o que eu quero fazer é bom, o que eu quero fazer é lícito, o que eu quero fazer é algo santo, é algo bom, é algo que vai abençoar as pessoas. O que os discípulos queriam fazer também era correto, era bom, era nobre, mas não era o tempo. E Jesus lhes diz para ficar na cidade. E nós precisamos então ter essa disposição para obedecer. A gente nem sempre vai entender. A gente quer ir, Jesus pede para ficar. A gente quer fazer, Jesus pede para não fazer. E será essa obediência, por meio dessa obediência, que eu e você vamos viver o empoderamento do alto. Outro tipo de mulher que vai experimentar esse revestimento, esse empoderamento, são as mulheres que, além de obedecer ao comando do Senhor, elas esperam o tempo certo. E esperar é muito difícil, não é, minhas irmãs? Como é difícil esperar. Numa cultura tão imediatista, numa cultura que quer tudo para ontem. Muitas vezes é nesse esperar, nesse descansar, que eu e você vamos encontrar esse revestimento. Leia comigo a palavra que está no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do verso 3. Livro de Atos, capítulo 1, verso 3, já está aí projetado, diz assim a palavra: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês.
Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aquelas que obedecem os comandos do Senhor serão empoderadas. Aquelas que esperam o tempo certo de Deus serão empoderadas. Jesus, ele diz: não saiam da cidade, mas esperem pelo cumprimento da promessa do meu Pai. Oh Jesus, que difícil, quão difícil é para nós. Primeiro, abrir mão das nossas expectativas, abrir mão dos nossos projetos. Ah, Senhor, mas quando? O Senhor já tem uma data? O Senhor já tem aí no calendário algo marcado? Não, Jesus somente diz: espere pela promessa do meu Pai. Oh, meu Deus. Minhas irmãs, esperar vai na contramão desse mundo. Mas o empoderamento, o revestimento do alto, ele não acontece do dia para a noite. A palavra diz em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo, e você pode estar certa, que o tempo do seu empoderamento, o tempo do revestimento do alto, está chegando e já chegou na sua vida, porque é um processo pelo qual eu e você estamos passando. Você precisa entender que nem toda paralisação é algo para te entristecer, para te abater. Deus não está chateado com você, Ele não estava chateado. Jesus não estava chateado com os discípulos, sabe, derramando sobre eles um balde de água fria, não. Jesus sabia exatamente que aquele tempo de maturidade, que aquele tempo de preparação, que aquele tempo esperando era necessário para que os discípulos vivessem esse empoderamento. Tempo de espera é, na verdade, a sua escola de revestimento. Você acha que Jesus está prendendo você em algum lugar? Jesus está impedindo você logo de fazer aquilo que tanto você quer fazer e viver? Não tenha dúvida, Ele está preparando você. Ele está cuidando de sua casa. Ele está trazendo a você essa maturidade para viver o Kairós, o revestimento que está para chegar. Ah, meu Deus. As mulheres que obedecem, as mulheres que esperam, gente, é totalmente na contramão. Porque quando a gente fala de empoderamento, é exatamente, totalmente na contramão. Porque o empoderamento desse mundo é aquele que é ativo, é aquele que faz, é aquele que realiza, é aquele que conquista, é aquele que empreende, é aquele que é agressivo. Mas Jesus está dizendo: não saiam de Jerusalém, esperem pela minha promessa. No reino de Deus é tudo o contrário. No reino de Deus, o menos é mais, como diz a canção. Aquele que quer ser grande tem que diminuir. No reino de Deus, do jeito de Deus é totalmente diferente do nosso jeito, vai totalmente contra a nossa natureza. Mas eu e você precisamos confiar que é exatamente debaixo dessa obediência e dessa espera que o Espírito Santo vai nos encontrar. Eu quero ainda falar que as mulheres que viverão esse empoderamento são as mulheres que têm colocado o seu pensamento nas coisas do alto. Aonde está o seu pensamento? Muitas de nós estamos tão consumidas por esse desejo de destaque, de fama, sabe? E é uma coisa, parece que é um bichinho, vou dizer um demôniozinho, que ele não picou só personalidades, não. Hoje, todos nós parece que fomos picados por esse desejo de sermos reconhecidos, de termos influência, sabe, de alguma forma fazer alguma coisa, mover alguma coisa para que sejamos reconhecidos, para que tenhamos voz, vez, influência. Sabe, o reino de Deus é tão vasto, e dentro da casa do Senhor há lugar para todo mundo, sabe, o corpo, nós somos um corpo, cada função é tão importante, nem todo mundo vai estar com o microfone, mas isso não quer dizer que essa pessoa não seja tão importante quanto. Eu tenho dito que, sabe, o meu sonho é que a gente esteja em conferências de mulheres
que são tantas nesse Brasil. Louvado seja Deus por isso, por esse momento que nós temos aqui juntas, podendo falar de coisas de menininhas, de mulheres. Isso é maravilhoso. Isso não existia até pouco tempo atrás. Mas a minha vontade, o meu desejo, sabe, é de poder, é da gente ter assim discussões mais profundas, teológicas, não que não nos afastem de Deus, pelo contrário, mas que nos enriqueçam, porque a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Mas ainda, minhas irmãs, o que se vê é que nós estamos preocupadas com que roupa posso vestir. Será que, qual o comprimento da saia? Eu posso usar isso, eu posso usar o cropped, eu posso fazer isso no cabelo. A gente ainda está muito preocupada com coisas que parecem tão superficiais. Aonde está o nosso pensamento? A gente vê, amadas, na internet, aqueles pastores respondendo a caixinhas de perguntas, e a gente vê as perguntas que as mulheres brasileiras estão fazendo. Sabe, e mais do que falar dos pastores que têm respondido essas perguntas, eu me preocupo com as mulheres que têm feito essas perguntas, porque revela tão pouco conhecimento, revela tão pouco maturidade. Sabe, às vezes dá uma vergonha alheia na gente. E eu não estou falando de uma neófita, de uma mulher que, sabe, que acabou de conhecer a Cristo, que está agora na igreja, que é nova na fé. Não! Os neófitos têm que ser respeitados. As neófitas precisam ser respeitadas. Mas a gente percebe quando é gente que está na igreja há muito tempo, quando é mulher que está em culto, congresso, conferência, já fez todos os encontros que podia, mas ela não cresce, ela não amadurece, ela não entende. Paulo, ele diz lá em 2ª carta a Timóteo, no capítulo 3, Timóteo, tem mulheres, você pode ler lá o livro capítulo 3 de 2 Timóteo, tem mulheres que estão sempre recebendo a palavra, sempre expostas à palavra, mas elas nunca mudam, elas nunca aprendem. Em nome de Jesus, que haja em você maturidade, que haja em você crescimento, que esse tempo em que você espera, esse tempo em que Jesus está ainda, sabe, dizendo não é o momento para te enviar, não é o momento para você ser consagrada, não é o momento para você fazer, não é o momento para você ir. Seja um tempo de enchimento, seja um tempo de crescimento, seja um tempo para você se preparar para o revestimento que está para chegar. Sabe, amadas, me veio esse item, esse tópico dessa mensagem, porque em Atos 1, no verso 6, os discípulos, eles, em meio às palavras de Jesus, Jesus fala: olha, o Espírito Santo está para descer, o Espírito Santo está para descer, não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa de meu Pai, a promessa vai se cumprir. Jesus o tempo todo falava de um reino celestial, do reino de Deus. Mas aqui no verso 6 do livro de Atos, no capítulo 1, você lê: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Senhor, então, quando o Espírito Santo descer, é que nós seremos livres do jugo romano, do império romano? E a gente vai reinar de novo? A gente vai governar de novo sobre a nossa própria terra, sobre o nosso próprio povo? E Jesus nunca falou, nem antes, nem durante, nem depois. Jesus nunca se referiu a um governo aqui. Jesus estava falando de um revestimento do alto, de um propósito muito maior. Sim, que tocaria a terra, mas que o propósito era muito maior do que um projeto de poder. Os discípulos estavam preocupados com um projeto de poder, achando que o Espírito Santo viria para alimentar esse projeto de poder. O Espírito Santo nunca virá quando você achar que é só sobre você, quando você quiser se exibir em nome do Espírito Santo. Mas ele vai descer sobre um coração humilde, sobre um coração quebrantado, que sabe que esse revestimento é para abençoar as pessoas e não para dominar sobre elas.
quando você tiver um coração disposto, um coração quebrantado, disposto a servir, nesse tempo de obediência, nesse tempo de espera, você vai experimentar um grande revestimento do alto. Porque o tempo todo Jesus falava sobre as coisas do Pai, as coisas celestiais, e não sobre o egoísmo, os projetos de poder nessa terra. Vamos mais adiante. As mulheres que vão viver esse empoderamento segundo o céu são as mulheres que desejam fazer a obra de Deus. Quantas aqui querem trabalhar na obra do Senhor? Aliás, quantas aqui têm trabalhado na casa do Senhor? Eu vejo tantas mulheres que têm ido à igreja somente e vivido uma relação somente utilitarista. Ela vai à igreja, ela só quer sentar no banco, receber e ir embora. Ela quer comer a palavra, ela quer um culto maravilhoso. Sabe aquelas pessoas que vêm, hoje o culto não foi legal. Meu irmão, o culto não é para você, o culto é para você entregar para Deus. Se o culto não foi legal, então você que não deu o seu culto ao Senhor. Não tem nada a ver com a música, nada a ver com a palavra, nada a ver com a estrutura, mas o culto racional, vivo, é você se entregando como um perfume, como um cheiro suave ao Senhor. E nós precisamos nos livrar disso. O revestimento vem sobre aquelas que estão dispostas a colocar a mão na massa, a servir no ministério infantil, a servir na escola dominical, a servir no grupo de oração, de intercessão. Se for preciso para limpar a igreja, para trabalhar na zeladoria, ela vem servir. Ela não quer só estar no palco, no altar, mas ela quer servir aonde precisar. Pastora, aonde está precisando? Pode ter certeza que essa mulher já está vivendo um grande empoderamento. Porque no reino é assim, aquele que serve é o maior. Amo ir nos restaurantes, quando alguém me aborda, alguém me conhece. Já tive essa experiência de garçons que me reconheceram. Aí eles começam a ficar tudo, preocupados, temerosos, estão fazendo um bom trabalho. E a gente sempre fala para eles, você é maior, porque você está servindo. E eles ficam assim maravilhados, porque isso é o reino. É o reino, e o reino é lindo demais. Sabe, amadas, a palavra fala em Atos 1, no verso 8, vocês conhecem muito esse versículo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Macaé, como no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil e nos confins da terra. O derramamento do Espírito tem um fim, tem um propósito. Não ache que se você quiser ficar na igreja de braços cruzados, que Deus vai desperdiçar uma unção sobre a sua vida. Porque Deus sabe em quem Ele pode confiar. Todos os homens chamados na palavra de Deus, a despeito do medo, da insegurança, sim, porque eram humanos, mas Deus sabia que podia contar com cada um deles. Deus sabia que podia contar com Abraão. Deus sabia que podia contar com Moisés. Deus sabia que podia contar com Maria e com tantos outros personagens que, ainda que temendo, ainda que não sabendo como fazer, mas disseram, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Jesus está dizendo, o poder vem para vocês irem, para vocês trabalharem, para vocês servirem, para vocês irem por todos os lugares para serem minhas testemunhas. O revestimento do alto vem para isso. O empoderamento vem quando Deus empodera uma mulher, quando Deus empodera o homem. Certamente Ele está entregando um chamado. Aquilo é um comissionamento. Aquilo é algo tão poderoso que está acontecendo a partir de você, mas que vai tocar uma multidão. A voz que Deus me deu, o carisma que Deus me deu, a unção que Deus derramou na minha vida, nunca foi para mim mesma, e sempre foi para ser testemunha, tanto em Fortaleza, como em Minas, como aqui no Rio, e daqui para tantos lugares, onde Deus tem me enviado. E a minha vida não é mais minha, eu tenho hora para nada, a minha vida é do Senhor Jesus.
Às vezes a gente fala, vou descansar hoje. Aí a gente vai para um lugar, vai fazer um passeio, chega lá, tem uma obra, tem uma vida que precisa, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque um dia eu falei, Senhor, usa-me, e Deus me capacitou com esse empoderamento, e agora não é mais para eu ficar, sabe, ao meu bel prazer, mas para ser testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Quando você ali em Isaías 6, você vê o relato do chamamento de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. E Isaías teve toda aquela visão da glória de Deus, que é algo que a gente ama ver, a gente ama cantar, a gente ama erguer as mãos, a gente ama estar na igreja, nessa atmosfera. Mas a primeira pergunta que o Senhor Deus fez a Isaías foi: Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Porque toda glória que se revela a você, pode estar certa disso, é uma glória que está te chamando para trabalhar. É uma glória que está te chamando para edificar. É uma glória, é uma revelação, é uma presença, é uma unção que está te chamando para ser testemunha desse evangelho que nos salvou. Testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vê ele no Monte da Transfiguração, o Senhor Jesus, ele sobe com Pedro, Tiago e João. Os demais discípulos estão ao pé do monte. E ali tem toda aquela visão maravilhosa de Elias, do Senhor Jesus, de Moisés e Elias. E ali eles ficam naquela glória. E Pedro diz: Senhor, é bom que nós fiquemos aqui no meio dessa glória, porque é o que a gente quer. A gente quer ouvir as canções, a gente quer ficar no nosso secreto, a gente quer ficar desfrutando dessa presença, desse enchimento. E foi o que Simão disse: Senhor, vamos ficar aqui, eu vou fazer 3 tendas, e a gente fica nessas tendas. E Jesus, é como que ele dissesse: não, querido, lá no pé do monte tem uma obra. Lá no pé do monte tem homens saindo de casa e vindo lá porque o filho dele está endemoniado há anos, há 18 anos, desde a infância. E tem um povo sedento, um povo faminto. A gente vê a glória, mas a gente vai descer para trabalhar, para pôr a mão na massa. Esse é o verdadeiro empoderamento. O empoderamento vem sobre as que florescem onde estão. Você está florescendo aqui na igreja? Quer fazer o chamado lá na África? Que aí tem um chamado para ir para a Europa? Eu acredito. É um chamado para os povos muçulmanos? Eu acredito. Mas você está florescendo aqui em Macaé? Dentro da sua casa, você é uma testemunha de Jesus Cristo? Então, senão, não espere empoderamento, ele não virá. Porque o revestimento vem sobre aquelas que estão florescendo onde estão. Trabalhando agora. Porque se você bem observou, minha irmã, Jesus, ele não disse, ele não ordenou que os discípulos ficassem parados. Não. Ele disse para os discípulos ficarem em Jerusalém. Às vezes nós entendemos a coisa errada. E a gente acha, não, Jesus não deixa a gente ir, a gente vai ficar aqui, mas não era para ficar parado. Interessante que em Atos 1, continua a partir do verso 9, quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando para os céus. E ao que parece, não foram assim minutos, não, mas foi um bom tempo olhando, sabe, para ver se ele voltaria. E aí a palavra diz ainda em Atos 1 que homens aparecem, homens de branco, aparecem para os discípulos, para aquele povo. E diz: o que é que vocês estão esperando? O que é que vocês estão olhando para cima? Não é para ficar parado não. Jesus disse para não sair da cidade. Ele disse para vocês esperarem, mas vamos trabalhar, porque em Jerusalém tem muita coisa para fazer. E a Bíblia diz que depois desse despertar, os discípulos então começaram a orar, a ter comunhão uns com os outros. Ali no cenáculo, ali na casa de Marcos, eles estavam orando, estavam encorajando uns aos outros. Judas havia traído Jesus, havia suicidado, havia necessidade de mais um discípulo para a substituição daquele nome.
e agora eles se reúnem e elegem Matias como novo discípulo, entra para a equipe. Ou seja, eu ainda não posso ir, eu ainda não posso fazer, eu ainda não posso viver o que eu tanto desejo, o que eu tanto tive e criei expectativa, mas se é para ficar em Jerusalém, se é para ficar em Macaé, se é para ficar nessa igreja, se é para ficar nesta cidade, eu vou dar frutos até Jesus inaugurar um novo tempo na minha vida. O empoderamento virá sobre aquelas que estão trabalhando. O empoderamento veio sobre Davi quando Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas. O empoderamento veio sobre Gideão quando ele estava malhando trigo no lagar, pisando as uvas ali. Sabe, o empoderamento veio sobre Maria, a mãe de Jesus, quando ela estava cuidando de sua casa, guardando-se em santidade, em pureza. Sabe, o empoderamento não vem sobre preguiçosas, o empoderamento não vem sobre aquelas que procrastinam, o empoderamento não vem sobre essas mulheres não, mas sobre aquelas que já estão produzindo, que já são férteis, que já estão frutificando aonde estão plantadas. Essas mulheres não param de florescer. Às vezes você vê assim na igreja: eu não sei porque que fulana tem tanto cargo. Porque é uma mulher eficaz. Sabe, quando você vê a descrição da mulher virtuosa ali em Provérbios 31, eu fico constrangida. Como que uma mulher dá conta de tanta coisa? Porque assim a sociedade, ela liga, eu não sei porquê, essa coisa de mulher bíblica virtuosa como uma mulher que fica só em casa, como se só em casa fosse pouca coisa. Mas quando você vê ali em Provérbios 31, é uma visionária. Você encontra uma visionária, você encontra uma mãe poderosa, uma esposa amorosa, você encontra uma empreendedora, uma empresária, uma mulher que de madrugada levantava para preparar tudo para a sua família, a mulher que comprava um terreno, que vendia propriedade. Minhas irmãs, é sobre essas mulheres que o empoderamento vem, aquelas que estão multiplicando o talento. Se você esconder o seu talento, no dia do juízo, o Senhor vai dizer: o que você fez? Serva má e infiel. Mas aquelas que estão multiplicando o talento, trabalhando, florescendo, essas mulheres verão e viverão o empoderamento. Mova-se, trabalhe, disponha-se a fazer algo para o Senhor hoje, e você vai ver uma glória tão poderosa sobre a sua vida. Eu não sei o que significa o ficar na cidade para você. Ana, eu não entendo o ficar na cidade. Às vezes o ficar na cidade é o que foi para Esther. Se arriscar e ir à presença do rei sem ter sido chamada, mas porque havia um projeto maior, um projeto de destruição, de morte para todo o seu povo, e Deus a colocou naquele lugar para fazer a diferença. Às vezes o ficar na cidade é romper o medo. E você viu ali uma mulher, uma rainha, que foi mais empoderada do que nunca, e que viveu totalmente esse revestimento do alto, porque sem Esther, o povo judeu não teria chegado até aqui. Deus a usou para isso. Às vezes o ficar na cidade é você se expor, é expor todo o seu mal, é confessar o seu pecado, é sair de um lugar distante, longe, escuro, e se apresentar a Jesus, como foi aquela mulher encurvada. Aquela mulher não devia nem estar na sinagoga, e ela estava ali porque ela amava a palavra, mas havia 18 anos que aquela mulher era oprimida por um espírito imundo, diz a palavra. E ela estava ali no canto ali da sinagoga. E Jesus a viu. E ele disse: vem cá, vem aqui para o meio, diante de todos. Às vezes o ficar na cidade e o viver o empoderamento, sabe, antes você andava a 50%, agora a sua coluna vai se endireitar, e você vai olhar, vai ter uma visão ampla para viver esse empoderamento. Você vai ter que chegar bem perto de Jesus e deixar que todos vejam a sua vergonha. Eu não sei o que significa,
para você o ficar na cidade, o esperar. Mas eu sei que o Espírito Santo vai adequar essa mensagem a cada realidade, como eu sei que Ele já está fazendo aqui. E por fim, minhas amadas, eu preciso dizer que... eu preciso dizer que o revestimento, como já disse, ele antecede uma missão. As mulheres que durante estes dias abraçaram essa glória, se dispuseram, entregaram suas expectativas, estão dispostas a obedecer, a abandonar o pecado, a ouvir, a mergulhar na palavra, nas disciplinas espirituais. Pode ter certeza que existe uma obra para a sua vida a partir daqui. Um trabalho que não é a Ana Nóbrega que vai realizar. Sabe, tem lugares de influência, você tem um raio de influência que não tem outra personalidade, não tem outra pastora, muitas vezes nem a sua própria pastora vai chegar, mas Deus lhe colocou ali, e é você quem vai realizar essa missão. É a você a quem Deus quer usar, sabe? Quando o Espírito Santo desceu, porque o revestimento aconteceu, como vai acontecer aqui. O empoderamento vai vir sobre cada uma de nós. Um revestimento do alto já vem agora sobre cada uma de nós. E aquele povo que ficou em Jerusalém, porque minha querida, não queiram sair de Jerusalém quando o Espírito Santo vai ser derramado ali. Se você sair de Jerusalém, você vai perder o revestimento do alto. Não saia desse lugar onde Deus quer que você permaneça, até que Ele libere a sua saída. E aquele povo foi visitado pelo Espírito. E quando eles foram visitados, houve muita glória, muita unção. Você vê ali em Atos 2, toda a descrição do derramamento, do cumprimento da promessa do Pai, da descida do Espírito Santo, ali durante a festa de Pentecostes. E aquela glória, o falar em línguas, as nações sendo impactadas, todo mundo vendo aquele sobrenatural. E você sabe que o que aconteceu? A igreja explodiu, a igreja cresceu. O evangelho era pregado e as multidões eram salvas. Dia após dia, almas eram acrescentadas ao povo de Deus. Haviam curas, sinais, maravilhas, e é isso que Deus vai promover aqui em Macaé, através de vocês. Vocês vão carregar esse revestimento. Vocês, cheias do Espírito Santo, vão impactando essa cidade, impactando famílias, impactando os lugares por onde vocês passarem. Eu quero profetizar, declarar que tudo aquilo que a igreja primitiva viveu, ninguém tinha ausência de nada, não tinha necessidade de nada, tudo eles repartiam, havia unidade, havia comunhão. Eu quero declarar isso sobre a vida de vocês. Uma família abençoada, uma família próspera, uma vida emocional, uma vida física, uma vida espiritual saudável para a glória de Deus. Todos os frutos de um revestimento, todas as consequências desse empoderamento, tudo isso vai acompanhar vocês, em o nome de Jesus. Vocês vão deixar um legado nessa cidade. Eu quero declarar que nenhuma mulher vai sair estéril dessa Macaé, mas vai deixar aqui um legado de bênção para abençoar as próximas gerações. Porque foi por causa daquele revestimento que o evangelho chegou até nós. Por causa da igreja primitiva, dos discípulos, dos apóstolos, aquele revestimento que foi vindo de geração em geração. Por isso essa glória, o evangelho nos alcançou aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Louvado seja Deus por isso. Mas também, minhas irmãs, esse revestimento, esse empoderamento, além de ser para os dias bons, ele é para os dias desafiadores. Porque eu não vim aqui contar só meia verdade. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, ele disse.
O revestimento, o empoderamento foi para aquela glória, foi para aquele crescimento, foi para aquela multiplicação. Mas a Bíblia fala que a igreja também foi dispersa, foi perseguida, foi maltratada. Alguns morreram a fio da espada, alguns passaram momentos muito difíceis, mas também foi por causa desse empoderamento do Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. Também foi por isso que o Evangelho chegou até nós. E você precisa do empoderamento, você precisa do revestimento do alto, tanto para os dias bons, como para os dias difíceis. Nos dias difíceis, você também sentirá essa glória, esse fogo, esse poder fluindo da sua vida. Porque tudo fora pode mudar, mas dentro de você haverá sempre o poder, o revestimento do alto, o Espírito Santo. Obedeça a palavra, espere no Senhor. Busque o crescimento, o amadurecimento, a maturidade cristã. Floresça no lugar onde está. Trabalhe hoje, ofereça-se com um culto vivo e racional diante de Deus. E você vai ver a glória, vai experimentar a glória que Jesus prometeu. Eu vos envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até que do alto seja derramado o Espírito. Coloque-se de pé no seu lugar, como algo profético, como quem diz: Senhor, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui para viver a Tua palavra, eis-me aqui me rendendo, eis-me aqui, Senhor, para viver tudo isso, na ajuda do Teu Espírito Santo. Você pode fechar os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós como time, estamos aqui numa unidade, no mesmo pensamento. Nós queremos abençoar cada mulher, abençoar cada filha, abençoar cada congressista e declarar sobre elas esse empoderamento, esse revestimento do alto, Senhor. A disposição para obedecer, a disposição para esperar, a disposição para crescer, para buscar o Senhor mais e mais, a disposição para trabalhar, a disposição para frutificar. Espírito Santo, Espírito Santo, ensina-nos sobre esse empoderamento. Aquilo que eu não soube comunicar, que o próprio Senhor possa revelar a essas mulheres amadas, porque há um projeto lindo para cada uma delas, há uma obra maravilhosa para cada uma delas. E nós sabemos e declaramos que nada, nem ninguém vai frustrar os planos do Senhor na vida delas. Nada poderá roubar essa semente, nada poderá apagar esse empoderamento. E elas viverão e verão a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós te pedimos, fala e nos leva, Senhor, ao centro da Tua vontade, no nome de Jesus. Leva-me, oh, leva-nos. Oh, Senhor, vamos pedir a Ele de coração, mulheres. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar,
e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se emagrecer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Descansarei, pois eu sou teu e tu és Se você quer viver esse empoderamento, esse revestimento, e sair essa noite, sabe, vivendo um marco diante do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente, dizendo: Senhor, eu quero viver esse processo contigo. Esperar, obedecer, frutificar, estar pronta para esse revestimento que está para descer. Venha. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer
e te amar crescer. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Senhor, aqui estão tuas filhas. Mais uma vez clamamos por elas. Clamamos por esse revestimento do alto. Senhor, liberte-as. Liberte-as de todo empoderamento do mundo, de todo espírito de Jezabel. Liberte-as, Senhor. Desintoxica. Desintoxica-nos do empoderamento desse mundo, do jeito desse mundo, do modo desse mundo. E enche-nos do teu revestimento, do teu revestimento, do teu jeito, do teu tempo, do teu modo, da tua maneira. Oh, nós as abençoamos, nós as liberamos para prosperar. Oh, nós as abençoamos com o revestimento do alto, com o enchimento do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro empoderamento. É o verdadeiro empoderamento. Não é do meu jeito, mas é do teu jeito. É o que eu quero para mim. O teu empoderamento. Teu empoderamento. Do jeito do céu, da maneira do céu. O teu jeito é melhor, da tua maneira é melhor, Senhor. No nome de Jesus, nós abençoamos essas mulheres. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000. Vocês vão abençoar muitas vidas, vão abençoar muitas vidas no poder do Espírito Santo. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante do teu lado. Gente, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, contigo Ele é. Vai, frutifique, vai na unção do Espírito Santo. Quero chamar aqui a pastora Isa.
E eu sinto de nós fazermos uma oração de renúncia. Uma oração de renúncia. Porque nós estamos muito intoxicadas por esse mundo, minhas irmãs. Nós estamos muito infectadas pelo vírus do feminismo. A gente nem percebe, mas nós estamos muito feministas. E nós não somos feministas, nós somos cristãs. O feminismo foi uma coisa que o mundo inventou e tem passado como um trator em cima dos princípios e dos valores de Deus. Se você na sua rede social tem se gabado do seu feminismo, arrependa-se. 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 E isso não é de PT, não é de liberalismo, não é de esquerda, isso é do inferno. Arrependa-se. Porque a nossa cultura é da apreciação dos gêneros, é da honra aos homens. É o que a Bíblia nos diz para fazer. E Paulo, ele diz que por pior que o marido seja, a mulher vai ganhá-lo pelo testemunho dela. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos e repita comigo em fé essas palavras. É uma oração de renúncia. Senhor Jesus, nesta noite, eu renuncio a todo pensamento feminista, progressista, satanista, que tem me destruído e me separado do revestimento do alto. Eu me arrependo de toda manipulação, de toda altivez, de todo orgulho, de toda arrogância, de toda cosmovisão mundana. Limpa-me, purifica-me. Eu me arrependo de todo espírito de Jezabel, de todo principado de Jezabel, e eu renuncio esse manto diabólico que um dia eu me vesti. Nesta noite eu abandono todo mal, toda prática pós-moderna, e eu abraço o Evangelho de Jesus Cristo, que foi o homem, o primeiro que me empoderou. Foi Jesus quem me empoderou. Foi Jesus quem me resgatou. Foi Jesus quem me chamou, me capacitou e derramou em mim o revestimento do alto, do qual eu não abro mão. Nesta noite eu renuncio o empoderamento do mundo e me revisto da armadura de Deus, do capacete, do escudo, da espada, da bota, dos calçados, da armadura de Deus, do verdadeiro empoderamento, para a honra e glória do teu nome. Começa a fazer assim, ó, tirando essa capa de sobre você. Limpe-se, limpe-se, renuncie esse manto, renuncie esse manto, renuncie esse manto. Sai de mim esse manto.